E aí, farináceos! Bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco e hoje a gente vai falar do Homem-Formiga e a Vespa em Quantumania ou Quantumania. Então fica aí nesse vídeo que você vai ver tudo sobre a nossa opinião e o que a gente achou desse filme. Galerinha, esse filme aí tá dando o que falar, em notas de críticos super baixa, nota da audiência um pouco mais alta, alguns amam, outros detestam e odeiam ao fundo do seu âmago. Esse filme tá dividindo opiniões, tá que nem política no Brasil. E antes da gente começar a falar um pouquinho aqui, ó, já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal, porque nosso canal tá bem pequenininho assim, então sua inscrição faz uma mega diferença pra gente e a gente quer conversar com vocês nos comentários, então assiste o filme até o final e vamos bater um papo. Lucas Cleverson, eu quero saber de você um pouquinho aí, o que você achou do filme. É lógico que eu tenho a minha opinião, eu também assisti o filme e a minha opinião, eu vou deixar você falar primeiro e depois eu passo a minha opinião e a gente fecha esse vídeo sumarizando o que a gente achou sobre esse filme. Beleza, então, cara, você tá com medinha, né, de dar a sua opinião primeiro, então eu dou a minha opinião primeiro. Sobre esse filme, eu achei que foi um filme. O Homem-Formiga é um dos meus filmes preferidos do universo da Marvel, o primeiro, né? A gente fez vídeo sobre o segundo quando saiu anos atrás. Eu lembro que você gostou. Você gostou do primeiro e eu lembro que você gostou do segundo. Eu não gostei muito do segundo. Não achei que foi ruim, mas eu achei que o primeiro tinha muito mais a favor. Eu acho que o segundo foi bem mediano. Esse eu acho que tá na mesma linha do segundo. Eu não acho que é um filme necessariamente ruim, mas eu acho que é um filme não inspirado. Eles estão, né? O estúdio, no caso, estão com esperanças grandes de que esse filme seja o filme que vai chegar arrebentando a fase 5, já que a fase 4 não deu lá muito certo. E eu falo isso sabendo que tem muita gente que gosta, na verdade, né? E eu sei que é uma coisa muito difícil de se fazer, é um desafio muito grande, porque simplesmente você tem até a fase 3 os heróis clássicos, e aí de repente você tem na fase 4 alguns filmes que deram certo, né? Como Thor, né? Um dos heróis clássicos daquelas primeiras fases. Mas você tem, em grande parte, outros heróis que não são tão famosos da galera. Mas André, se eu fosse resumir a princípio o que eu achei do filme, como eu falei, não inspirado seria uma primeira coisa. E uma coisa que eu acho também que aconteceu o filme acontece lá um monte de coisa nesse outro universo que eles estão, e no final das contas o vilão ele passa pelo que ele passa, meio formulaico inclusive. Eu acho que os beats do filme seguem muito parecidos com todos os outros, sabe? Tipo aquela mesma fórmula do que se esperar. E aí no final das contas o vilão meio que ressurge no final, e aí tudo que passou, tudo que aconteceu no filme meio que fica na mesma, eu sinto. Então eu sinto que não teve transformações muito grandes. Eu acho que a galera ficou tudo meio que na mesma. E a Michelle Pfeiffer, que eu tava esperando alguma coisa interessante, né? Ela que ficou lá naquele outro universo, ela decidiu não falar nada pra ninguém da família dela. E aí eles correram todo aquele risco que eles correram nesse novo filme, algo que poderia ser facilmente evitado se ela tivesse falado pra família dela que não mexam com o Quantumania, que lá não dá boa. Essa eu acho que é meu resumo aí da ópera, cara. E agora me fala você. Então, Lucas Cleverson, eu vou tentar dar uma opinião aqui um pouquinho mais detalhada, porque eu pensei muito sobre esse filme. Eu assisti o filme no cinema, né, claro, e eu fui com as minhas expectativas baixíssimas, né, depois de ter visto a galera falando sobre o filme, os comentários, etc. Então eu fui com aquela expectativa baixa. Marvel já tá, na minha opinião, né, perdendo um pouco daquela força legal que eles tinham, até, né, tem toda a conversa da reformulação da Marvel, o que vai ser essa nova fase, e as coisas que estão saindo, e focar na qualidade, não na quantidade, tudo aquela coisa boa que a gente já sabe, a gente já falou no nosso canal. Mas o que eu achei do Homem-Formiga e Vespa em Quantumania, né? Eu quebro em algumas coisas. Então primeiro a gente pega lá o Scott Lang, né, que é o Paul Rudd sendo o Homem-Formiga. Eu achei que o papel dele
ele teve um papel assim, né, que ele começou lá a história como o cara que agora conta sobre a vida dele, mas mesmo meio que ele não tem nenhuma relevância, né? Ele vive lá do que aconteceu com ele. E enquanto isso, a mulher dele, né, a Hope, que tá lá no laboratório e tal, e seguiu a carreira e tá super astra, né? Então eu achei que, assim, eles mostraram, vamos falar, bastante, assim, da vida atual do Scott Lang, que eu achei até que interessante, né? A relação dele com a filha dele e tudo o que estava acontecendo ali, mas eu achei que, assim, ele como herói dentro desse filme, ele foi ok, né? Ele não foi um mega super-herói ali no meu ponto de vista, né? Eu achei que, assim, o filme chama Homem-Formiga e Vespa, então eu esperava que o filme fosse os dois ali extraordinariamente fazendo alguma coisa, né? Ele não cresceu nesse filme, ele não ganhou novos poderes, ele não teve nenhuma relevância nova. Eu achei que talvez ele fosse, de alguma forma, passar lá o bastão dele pra Cassandra, que é uma coisa que não aconteceu. Então, assim, né, o filme passou, ele entrou ali como o cara que era o cara do Avengers e agora ele continua sendo o cara do Avengers com a mesma relevância que ele tinha dentro daquele mundo. É lógico que ele foi pro mundo quântico, aconteceu um monte de coisa, agora ele conhece o mundo quântico, mas ele como herói eu não achei que, assim, fez muita diferença esse filme. Ele é o filme de abertura da fase 5, então eu esperava ou espero que seja o filme que vai dar a entrada em tudo que vai acontecer. Aí você pode estar falando, pô, mas deu, André, tudo bem, segura essa linha aí de pensamento que eu vou voltar nela. Agora falando um pouco da Hope. A Hope, né, que o nome do filme é Homem-Formiga e Vespa, eu acho que o papel dela foi apagadíssimo. Tudo bem, ela salvou lá o Homem-Formiga 2 vezes, mas a relevância dela nesse filme foi, tipo, quase zero. Ela meio que saiu de um papel principal de estar no título do filme ali para uma coadjuvante no meu ponto de vista, né? Eu acho que ela teve alguns momentos importantes, mas ela meio que ficou apagada pela mãe dela, que é a Janet, né? Então a Janet, para mim, foi quem teve o papel meio que principal, ela que liderou os heróis ali, ela que conhecia o mundo quântico, ela que conhecia os baratos, as pessoas, o que estava acontecendo, ela que tinha lá a história com o Kang, ou com o Kang, né? Então, assim, ela foi a principal, e eu achei até que legal, né? Ela e de uma forma o Hank, que é o Michael Douglas, teriam um papel ali principal, porque mostra um pouco da relevância dele, de quem eles eram, de onde eles vieram. Não assim, uma história de origem, mas a força do papel deles. Achei isso legal no filme, apesar do Homem-Formiga e a Vespa terem ficado um pouco apagados ali. Entrando no Hank, né? O Hank eu gostei muito dele, né? Achei que o papel dele foi legal, achei muito legal o negócio das formigas, que ele treinava as formigas e a tecnologia, e que alguma coisa quando elas foram pro mundo quântico elas chegaram muito antes, então a tecnologia delas evoluiu e ela ficou com aquelas formigas super mega ultra power blaster que ele conversava, e depois tem aquela cena tipo o Senhor dos Anéis com um monte de formiga. Achei muito legal isso, até me lembrou muito o Senhor dos Anéis, né? Quando o Gandalf chega e vai chegando toda a galera pra salvar o dia, né? Nas formigas. Eu tô falando assim, meio que em código que você que assistiu vai entender para não dar muito spoiler. Mas esse foi o papel interessante, né? Acho que dele. Mas assim, quem tomou o destaque nesse filme, no meu ponto de vista, foi o Jonathan Majors fazendo o Kang lá. Acho que o papel do Kang teve um destaque aí muito grande. Talvez esse filme deveria ter sido chamado até Kang em Quantumania, né? Porque ele foi o principal, ele foi o destaque. Eu achei legal algumas coisas, né? Eu achei legal a atuação desse cara. O cara como ator, tipo, mandou muito bem. Eu achei interessantíssimo, assim, a história que foi contada do multiverso, das linhas do tempo, aonde ele se encaixa em tudo isso, por que ele estava ali no mundo quântico. Então isso foi legal, que meio que isso que prepara para a fase 5, né?
pode tirar ali o Homem-Formiga, a Vespa e todo mundo, e só o Kang, que é a história mesmo que tá abrindo a porta aí, de alguma forma, dessa fase 5. Achei que a luta com o Kang, por ele ser um cara poderosíssimo, que passou por várias timelines, que é um cara que viaja entre linhas do tempo, que o tempo e o espaço para ele tanto faz como tanto fez, que já lutou com o Avengers, que já conhecia o Thor. Tipo, a forma que ele perdeu a batalha para mim foi muito tosca. Achei que, tipo, o cara tão Mega Blaster fucking testicles que ele deveria não ter perdido a batalha da forma que ele perdeu, né? Achei que isso daí foi meio tosco, né? Tudo bem, teve uma explicaçãozinha ali de como que aconteceu, mas foi meio tosco. E daí depois, eu acho que assim, o filme, né? Se a gente tirar o Kang ali, meio que a história dele é boba, né? Pelo menos mostrou o mundo quântico, que explorou um pouco ali daquela realidade diferente, que tem um mundo e tal, que foi legalzinho, mas, né? Sem o Kang seria um filme pior do que um filme de Sessão da Tarde. A gente teria ali uma coisa do CG ali, né? Porque foi bem, com bastante computação gráfica, que até que foi legal, mostrando aquele mundo ali, que foi interessante. E aí a gente entra pro MODOK, né? O MODOK, pra mim, eu gosto dele na revistinha e nos desenhos. Achei que a forma que fizeram o rosto dele, apesar de ter sido uma piada ali, né, pra ficar engraçado e tal, e a relação que ele tinha com o Scott, né, que é o ator que faz o Corey Stoll, né, eu achei que ficou bem tosqueira, ficou bem lixo, dei risada, achei engraçado. Quando ele coloca a capinha dele, aí sim é a cara do MODOK original, mas fez piadinha com o braço, com as pernas, e a cara dele ficou tosqueirona, tipo, foi a pior cena de computação gráfica que tinha ali, foi a cara do MODOK. Mas ele foi engraçado, ele teve a relevância dele, ele teve o papel dele, eu gostei dele ser o alívio cômico da história, apesar, né, que o Scott sempre tem um alívio cômico. Mas eu achei que também outra coisa que eu não gostei do filme é que tudo que deixa você a saber, tipo, fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, o filme, tá no pós-crédito, né? Tipo, se você fechar o filme sem assistir o pós-crédito, meio que... Aí você assiste o pós-crédito. Agora entendi o que vai ligar. Então achei que eles ficaram muito no pós-crédito para colocar a relevância, que foram alguns segundos ali que, explicou tudo e agora abriu um novo caminho. Então, em resumo, essa foi o meu entendimento e a minha opinião sobre esse filme, e eu tentei quebrar ele, porque eu achei que ele teve vários elementos, Luvas Clevers. Se eu tivesse que dar uma notinha aqui para ele, eu achei que ele ficou... Dessa vez eu vou falar que eu achei que ficou ali na casa do 7, por tudo que eu expliquei aqui. Mas eu sei que teve bastante gente que gostou, e eu, assim, apesar da minha crítica dura sobre, foi um filme divertido de assistir enquanto eu tava assistindo ele no cinema. Fiquei entretido, entendeu? Não me deu sono ou vontade de deixar a sala de cinema, nem fiquei completamente decepcionado. Por isso que eu dou um 7. Interessante. Você... Até achei que a sua nota, por essas críticas que você mesmo disse agora, que talvez fosse maior no final das contas, a nota até que ficou uma nota boa. Eu ficaria entre um 5 ou 6. Eu senti uma vontade de sair do cinema até a metade do filme, tava indo pra um lugar meio ruim pra mim, mas eu achei que realmente do meio pro fim, talvez com mais Kang no filme, né? E eu acho que esse é um dos problemas já há muito tempo da Marvel, sou um crítico disso, já falei muitas vezes. Acho que a importância que eles dão pro que tem pra vir pra frente, eles acabam perdendo muito da história do que eles têm naquele momento. Então tudo que você falou, eu concordo. Menos Homem-Formiga, menos Vespa, que são os personagens que estão no título do filme, quando na verdade o Kang seria um cara muito mais importante de ter mais destaque. Só uma coisa agora que eu fiquei em dúvida, eu ia te perguntar mesmo, André, do MODOK. Ele, originalmente, nos quadrinhos, ele faz parte do universo, ele surge mesmo ali
no Homem-Formiga, como Yellow Jacket, né, que seria o Corey Stoll no primeiro Homem-Formiga, ou eles na verdade adaptaram isso pro Homem-Formiga? Não, eles mudaram um pouco, eles deram uma adaptada na história do Murdock, até do Kang, até dessas linhas temporais que tá acontecendo que, assim, não deveria ser o Kang pra dar entrada ao que vai acontecer, então tem uma adaptação aí na história, não tá fielzão à revistinha não, Lucas Kleber. Beleza, então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês assistiram o filme, concordam ou discordam do que a gente falou aqui, deixa aí nos seus comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não estão inscritos. E se gostaram, mais uma vez, deixa o seu like, porque isso ajuda a gente pra caramba. E a gente se vê então em um próximo vídeo, garotão. Aquele abraço.